Obrigada por se inscrever em nosso canal. Nosso canal não é monetizado pelo YouTube. Caso se interesse pelo livro e aprecie nosso trabalho, nos ajude com uma contribuição. Logo abaixo você encontra a nossa chave para transferência. Caso queira comprar o livro, utilize o nosso link abaixo, assim você também nos ajuda. O link é de uma parceria com a Amazon.com. Obrigada por prestigiar o nosso canal. Fiquem com a narração de hoje. Reflexões Ácidas. Um livro de autoajuda meio indigesto. De Rodrigo Giafredo. Narração Cid Correa. Livro original publicado pela Chiado Books. Livro dedicado a cada um dos profissionais com quem interagi e que de forma generosa dividiram comigo suas ansiedades e aflições, me puseram para pensar sobre os temas centrais das conversas e tão abertamente se apropriaram das interpretações que fiz para lhes devolver a generosidade em forma de inspiração para prosseguir. Um agradecimento especial à minha esposa Bianca e à minha filha Júlia, que acreditaram, por vezes mais do que eu mesmo, na relevância de transformar essa coletânea de ideias numa obra que mais pessoas pudessem acessar. Introdução. Estávamos na plateia, um sentado do lado do outro. Ele se virou e perguntou: "Você conhecia?" Eu respondi que não, e ele disse: "É a primeira vez que vejo esse cara. Ele é bom, né? Faz umas perguntas que a gente não sabe responder." Ri um bocado. Era um evento e Giafredo estava no palco dominando a plateia. A pessoa do meu lado estava encantada com aquela apresentação. Eu também. Falei que não conhecia o Giafredo, para ver o que o meu novo amigo desconhecido iria comentar. Porém, na verdade, eu já conhecia muito bem esse encantador de mentes. Seu pequeno comentário foi na mosca. Mais do que respostas, o Giafredo é bom de perguntas. Quando conheci o Giafredo, ele já era um tremendo produtor de conteúdo, porém, o alcance do que pensava e fazia era limitado. Diria que alcançava apenas os seus círculos de relacionamento pessoal e no trabalho. Creio que eu fui uma das pessoas que mais o apoiou para ele partir para o campo de batalha, especialmente nas mídias sociais, buscando aumentar o alcance de suas reflexões e potencializar ao máximo a sua incrível capacidade de desenvolver relacionamentos. Por seu próprio mérito e brilhantismo intelectual, Giafredo cresceu nas mídias sociais, produzindo conteúdos de todas as formas, com vídeos incríveis, podcasts e artigos que entortam a cabeça. Sua agenda de palestras e reuniões virou um desafio perante tantas demandas. Tive o privilégio, e ainda tenho, de acompanhar tudo isso e ser seu amigo nessa jornada, que fez com que ele tenha dezenas de milhares de seguidores nas redes e outros tantos de admiradores, números que continuam crescendo. Esse é um cara que gosta de compartilhar conhecimento. Não curte ideias pré-concebidas, é extremamente otimista e generoso, mas também é polêmico. Não gosta de fórmulas e nem tem receio de ir contra a maré. Como, por exemplo, quando diz que gosta mais de stress do que mindfulness. Reflexões Ácidas é um souvenir para ser consumido em pílulas, em pequenas doses, que pode ser lido de qualquer forma, sem ordem definida. Cada leitor consumirá cada página de forma muito individual, gerando sua própria reflexão e particulares devaneios. Ou seja, é um livro que provoca diferentes leituras e inquietações a partir de todo o aprendizado e experiência que o Giafredo acumulou na sua vida pessoal e profissional. É um descarrego honesto, sem freio na língua. Ele não dá respostas, mas faz perguntas, joga pontos de vista para o leitor pensar e encontrar os seus próprios caminhos, quase sempre provocando incômodo e desconforto. Você pode até não concordar com ele em muitos conceitos, mas nunca vai ficar indiferente a eles. Como o próprio Giafredo afirma, perceber que a gente tem algo para melhorar em nós mesmos é um dos lances mais legais dessa viagem chamada vida. Portanto, boa viagem. Mauro Segura,
eleito CMO do ano pelo Prêmio Executivo de TI 2018. Meu mentor, amigo generoso e uma das minhas maiores inspirações para escrever esse livro. Sobre autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. Aforismo grego. 1. Sobre quanta trela a gente deve dar para aquele pessoal que nitidamente tenta nos enfraquecer com suas opiniões construtivas. Cara, em geral nossas palavras e, consequentemente, as atitudes e opiniões que elas contêm são um reflexo na nossa base cultural, das nossas experiências de vida e das reações químicas que acontecem dentro da gente, enquanto animais humanos. Ou seja, elas são muito pessoais, só nossas e, portanto, dificilmente são úteis para quem quer que seja, além de nós mesmos, já que cada indivíduo representa sua própria realidade. Indo nessa linha, quando alguém tentar te colocar para baixo, com palavras sem nenhum desejo construtivo por trás, lembra que a criatura está, no final das contas, falando de si mesma. Faz um favor para si mesmo. Não seja essa pessoa que gasta mais tempo que o necessário com as opiniões que os outros têm a seu respeito. Apenas não seja. 2. Pensando aqui sobre se destacar. Tem quem não ligue, tem quem ligue. Acho importante a gente construir eminência pessoal, mas também acho que a motivação que temos para fazer isso pode significar muito no sentido do resultado que vamos alcançar. Eu gosto de compartilhar conhecimento. Para mim, o processo de aprendizagem só termina quando eu compartilho o que aprendi, depois de ter aplicado na prática o tal conhecimento. Para isso, não precisa de técnica de apresentação especial, fórmula mágica de mídias sociais, receita de 4 passos para mandar muito com qualquer audiência. Precisa sim de interesse genuíno em querer ajudar as pessoas. Precisa de confiança nos êxitos passados, mas precisa também do desejo de êxitos presentes e futuros. Precisa de altruísmo sincero e precisa entender que pequenas conquistas, quando somadas, resultam numa grande vitória. Uma grande vitória não só para você, mas também para todos aqueles que aceitarem vir para essa jornada junto com você. 3. Quem te ajuda mais a se desenvolver? Alguém que devolve perguntas em resposta às suas perguntas? Ou alguém que compartilha experiências vividas e te diz como virou o jogo? Na minha visão, teoria é bom, mas teoria aplicada e digerida é muito melhor. Aprendizado bom é aprendizado aplicado. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. 4. Quão difícil é para você responder à pergunta quem, o que te inspira? Partindo do princípio de que motivação é algo individual, que você tem ou não tem, começo a achar que inspiração, sim, é algo que podemos transmitir com palavras, mas principalmente com atitudes que levem o outro a refletir. 5. Antes de achar que falhou, avalie sua situação e tente encontrar os seguintes fatores. Você saiu da sua zona de conforto quando decidiu fazer o que fez? Você testou os limites da sua resiliência? Você se sentiu confiante o suficiente para ousar agir com base na decisão que tomou? Então, olha só, tenho que discordar de você. Isso não é falhar. Isso é demonstrar coragem. 6. Por que eu deveria contratar você e não o outro candidato? Tem quem acha essa pergunta sacana no sentido de estimular um a queimar o filme do outro. Mas tem quem diga que ela demonstra o quanto você conhece sobre si mesmo e ainda se você tem certeza sobre como quer desenvolver sua carreira. Num cenário ou no outro, já parou para pensar qual seria sua resposta? 7. Critical thinking é uma daquelas expressões que tem tudo para virar palavrinha da moda na boca de guru por aí, principalmente depois de vir sendo apontada como uma das habilidades cruciais para os profissionais do século XXI. Mas em tradução literal, a parada é bem mais simples do que tentam nos fazer acreditar.
pensamento crítico. Só isso. Para, por exemplo, te fazer respirar 10 segundos antes de tomar uma decisão baseada no senso comum. Ou usar uns 30 segundos para refletir no que acabaram de te dizer e julgar com base na sua opinião se aquilo faz sentido ou não. Fala a verdade. Precisava de lista do Fórum Econômico Mundial para a gente perceber que isso é uma qualidade-chave dos seres humanos mais resilientes, não somente do nosso século, mas de toda a história bem-sucedida da humanidade? 8. Cada vez mais me convenço de que o problema não é a ignorância. O problema são as ideias pré-concebidas. Porque quando a gente se convence de um negócio, tende a não ir lá conferir se é assim mesmo, principalmente quando recebemos a tal informação de uma fonte confiável, humana ou digital. Isto posto, será que é razoável o tempo que a gente leva para achar uma informação incrível e compartilhar ela com a nossa rede? Me parece que está rápido demais esse movimento. Rápido e sem critério. 9. Sobre se considerar bem-sucedido. Sim, se considerar. Primeira coisa que eu acho importante é não usar a mesma régua de todo mundo para se medir. Satisfação pessoal é o melhor termômetro, vai por mim. E justamente por isso, ser bem-sucedido na maioria das vezes envolve fazer o que ninguém mais está fazendo e deixar de fazer o que todo mundo está fazendo. Pensa comigo. Você está num lugar onde geral só reclama da vida. Se você entrar nessa mesma pilha, vai se tornar alguém satisfeito? Outra coisa, todo mundo com preguiça, distraído. Entra nesse ritmo para você ver onde vai parar. Percebe que a própria régua de sucesso é a que vai te dar a medida precisa, feita exclusivamente para você? 10. A cada nova primeira semana de janeiro, recomeço minha desintoxicação anual das redes sociais. Fico 10 dias completamente fora do mundo virtual, imerso de corpo e alma no mundo real. Estranho ter que chegar a esse cenário, né? Mas para mim tem sido necessário e até essencial desde 2014. E mais estranho ainda é o fato de ser justamente nesse período que, entre outras coisas, elaboro minha estratégia digital para o ano. A que ponto chegamos, minha gente? 11. Como a negatividade corrói seu desenvolvimento profissional. Interpretar tudo ao seu redor de forma negativa te põe para dentro de um mundo virtual criado por você e que só existe dentro da sua própria mente. A forma como a gente encara o que acontece é que pode, de verdade, destruir ou construir a gente de uma vez só. 12. 41 anos de vida e 25 de mercado depois, estou convencido de que o maior erro que a gente comete durante discussões é usar toda a nossa energia inicial para invalidar o ponto do outro. Me parece uma baita idiotice, porque ao invés de colocar nossa opinião, a gente quer, na verdade, criticar o que acabou de ouvir e fica nessa um tempão, querendo ter razão, ao invés de querer avançar na conversa. Não seria mais fácil pegar a sua vez de falar e começar ela mais numa linha: cara, ouvi o que você tem a dizer e gostaria de colocar meu ponto de vista, e daí deixar o papo iniciar de verdade? Não, né? Afinal, o que conta mesmo é estar certo, ter razão, ser o vencedor da briga. Só que não. 13. Sobre amor próprio. Baita arma poderosa para tracionar reações que te levem para frente. Só acho estranha a velocidade em abandonar o amor próprio quando ele mais pode ajudar. Tipo quando as pessoas dão menos valor às próprias opiniões sobre si mesmas do que às opiniões dos outros. Faz isso não. 14. Sobre autopiedade, crises pessoais e frescuras em geral. Lembrei de um lance da sabedoria chinesa que adotei assim que li, justamente quando precisava resolver essas pendências na minha própria vida uns 15 anos atrás. É mais ou menos assim. Quer entender o resultado do que fez no passado? Pensa como está a sua vida no presente. Quer entender como será o seu futuro? Pensa
nas ações que está tomando no presente. Ou seja, tudo é o presente. O passado já foi. O futuro ainda vai ser. Sai do canto agora, vai. Chega. 15. Essa eu ouço direto. Daí parei para pensar. Você nasce, cresce, estuda, trabalha, se aposenta e morre. Sério que ser humano é só isso mesmo? Por que as férias não podem se parecer com aposentadorias? Nos tornarmos capazes de desligar de verdade naquele período. Por que não podemos estudar de noite, quando chegamos em casa? Tem que ter uma sala de aula e um certificado de conclusão toda vez? Por que não podemos nos divertir no trabalho? 16. Sobre perfeccionismo e imperfeição. Enquanto o primeiro te azucrina, te envenena e em doses elevadas te deixa fisicamente doente, a segunda pode se tornar tua melhor fonte de serotonina e dopamina, únicos agentes responsáveis pela nossa felicidade de fato. Aquela bioquímica disparada pelas coisas que gostamos de ser, ter e fazer. Afinal, perceber que a gente tem algo para melhorar em nós mesmos é um dos lances mais legais dessa viagem chamada vida. Isto posto, por que será que o pessoal acha perfeccionismo lindo e imperfeição feia? 17. Já ouviu aquele lance sobre sermos a média das 5 pessoas com quem convivemos? Tem base na psicologia essa afirmação aí. O David McClellan, psicólogo norte-americano que se destacou por ter elaborado a teoria da necessidade, diz que os comportamentos das pessoas com quem você convive determinam em média 95% do seu sucesso ou do seu fracasso na vida. Seguindo nessa linha, vale a pena olhar em volta e conferir se os sonhos que você tem são grandes demais para o ambiente em que você vive, né? E olha só, não estou falando de riqueza financeira aqui não, hein? Estou falando da sutileza do ambiente, aquela parada que está no ar mesmo. As conversas que você tem, os valores que você cultiva, os conselhos que você ouve, etc. Pois é, às vezes a gente tem que sair do ambiente em que está para concretizar os sonhos que queremos transformar em realidade. 18. Sobre jargões. Dizem que o que importa mesmo é ter informação. Que informação isso, que informação aquilo. Mas de que adianta ter a informação e não saber o que fazer com ela? Cá entre nós, a informação por si só não tem significado nenhum. Cai na real. O que dá significado para a informação é o que a gente faz com ela. Senão fica igualzinho ilusão de ótica. Você vê o que te interessa ver, o que você está programado para ver. E olhe lá, com o perdão do trocadilho. 19. Sobre o processo de aprender a aprender. No fim das contas, só existem 2 tipos distintos de conhecimento. Tem aquele incremental, mais do mesmo. Por exemplo, já li milhões de livros sobre modelos de negócios para startups e vou ler mais um aqui, que não vai grudar na sua mente justamente por isso, por ser incremental, mas tem também aquele perturbador, novo, novíssimo, às vezes até contrário ao que você entende como verdade no momento em que resolve buscá-lo. Ultimamente eu prefiro esse último, porque ele desafia minhas crenças fundamentais sobre como as coisas funcionam e me dá uma perspectiva nova sobre assuntos velhos, ainda que eu não concorde, no final das contas, com aquilo que esse conhecimento me trouxer de aprendizagem nova. Tudo isso para te dizer que antes de escolher o que ler, em qualquer lugar, em qualquer mídia, a qualquer momento, eu sempre me pergunto: essa parada tem potencial para me perturbar? 20. Sobre atenção plena. Mindfulness, em inglês, designa um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para a experiência presente, numa atitude aberta, de curiosidade, ampla e tolerante, dirigida a todos os fenômenos que se manifestam na mente consciente, ou seja, todo tipo de pensamentos, fantasias, recordações,
sensações e emoções percebidas no campo de atenção são percebidas e aceitas como elas são. Está um tal de falar que isso é quase a panaceia que eu resolvi experimentar para ganhar conhecimento prático no assunto. Olha só, longe de mim duvidar dos resultados das pesquisas e dos treinamentos de 8 semanas e tal, mas, te juro, cheguei à conclusão que eu quero um pouco de estresse na minha vida. Caramba, o estresse me ajuda demais a fazer as coisas acontecerem. Sem uma certa dose de estresse, eu não chego nem perto do meu máximo potencial produtivo. Sério mesmo. Será que eu preciso de um médico por chegar à conclusão de que não preciso de atenção plena? 21. Sobre essa necessidade maluca de ficar de olho em telinhas o tempo todo. A galera está tão ocupada pensando em meios de se distrair que esquece de conhecer a si mesmo. Daí percebi que a culpa disso não é da obsessão que a gente sente por algum dispositivo em particular. Me parece muito mais o medo do nada, um desejo incontrolável de não ficar entediado, uma aversão absurda a simplesmente ser. Ninguém ensina para nós esse lance de se conectar consigo mesmo e apenas ser, nem nos ambientes profissionais, nem nos pessoais. E a ironia é que a falta desse conhecimento é justamente o que nos faz sentir o tal vazio, que nos leva a procurar algo obsessivamente que nos mantenha distraídos, que nos afaste de nós mesmos para que a gente tampe o vazio, encontre um paliativo, continue distraído e afastado de si mesmo e continue distraído e assim tropeça a humanidade. Sobre foco. O seu foco é a sua realidade. Mestre Yoda. 22. Sobre distração. Tem uma lenda correndo por aí de que a tecnologia corrói nossa memória e gera impactos terríveis na nossa capacidade de manter o foco. Mas espera lá. Quem disse que manter o foco o tempo todo é algo fundamental? Dia após dia, eu me convenço que é um baita vacilo achar que clareza de pensamento e tranquilidade são sinônimos de esquecimento e distração em sentido pejorativo. Na verdade, quem consegue se distrair acaba aumentando o grau de percepção e foco sobre si mesmo. Será que esse é o problema? Será que consideramos perigoso o fato de nos tornarmos conscientes de nós mesmos? 23. Para onde você vai? É urgente ter essa resposta na ponta da língua, porque quando a gente não tem visão clara dos próprios objetivos, acaba entrando num estado de letargia física e mental tão perigoso que qualquer um que aparecer acaba facilmente nos levando para onde a gente não quer ir, e pior, usando todo o nosso potencial para realizar os sonhos deles e não os nossos. 24. Existe uma lacuna entre aquilo que você já é e aquilo que você quer ser, que só pode ser preenchida com ação. Definir o que quer ser é importante, porque sem isso você não conseguirá traçar o plano de ação que vai te levar na direção do seu objetivo. Só que definir sem agir não adianta nada. Decidiu em que quer se tornar? Haja. 25. Sobre o porquê de eu não gostar de dar conselhos. Me amarro mesmo em pensar junto com a galera. Esse negócio de conselhos sou estranho, distante até. Percebi isso depois de quebrar a cara algumas vezes, já que ficava meia calabresa e meia mussarela a quantidade de conselhos bons e ruins que eu distribuí. Minha conclusão foi a de que quando a gente remove o ego da jogada, a qualidade da orientação sobe demais e o entendimento da provocação também. Quando alguém te procura para pedir algum conselho, o papo é sobre a outra pessoa e não sobre você. Experimenta aí. Da próxima vez que alguém vier até você, remove o ego e percebe como você vai ajudar muito mais. 26. Pode parecer óbvio,
mas não saber o que te move é um dos principais motivos da tua estagnação. Dizem até que é pior do que não ter planos. Baseado nessa premissa, fiz uma pergunta surpresa para 4 amigos muito próximos. Eu cheguei de supetão e mandei assim: o que te move? Os 4 gaguejaram e deram respostas baseadas na vida profissional. Sério? O trabalho é o centro da sua vida? Eu devolvi meio que de sacanagem. Só aí eles pararam para pensar e viram que a vida não se resume a trabalhar. 3 deles, na verdade. O 4º continuou na pegada workaholic. Seria o fim do trabalho como expressão da arte ou o começo do trabalho como centro de tudo. 27. Era um jovem promissor na sua profissão. Apesar do início difícil da infância pobre, aos 16 anos foi convidado para trabalhar na Europa. Sofreu com racismo e voltou para o seu país de origem. Deprimido, pensou em abandonar a profissão, mas foi convencido por uma empresa de pequeno porte a voltar para a ativa. Teve a oportunidade de trabalhar em outras empresas nacionais bem maiores do que a primeira. Representou seu país em eventos internacionais de destaque e novamente foi convidado a trabalhar na Europa, porém dessa vez seu desempenho não foi dos melhores. De lá, tomou uma das decisões mais difíceis da vida e partiu rumo à China, onde se recuperou e voltou a brilhar. Veio a terceira oportunidade na Europa, e de lá para cá se tornou um ídolo incontestável na sua indústria. Parece muito história americana de empreendedor de sucesso no mundo pós-transformação digital, né? Mas não é não. É só o Paulinho mesmo, um dos atletas brasileiros a quem mais admiro. Brasileiro que nem a gente, guerreiro que bateu cabeça, aprendeu, pensou em desistir, mas deu a volta por cima. Achei legal buscar referências em histórias reais, parecidas com as nossas. Espero, assim, conseguir te inspirar também. 28. Às vezes, definir o que a gente não quer ser ajuda muito no nosso planejamento de vida. Pensei e decidi que não quero ser um idealista que trabalha duro, hipnotizado pelo sucesso empresarial ao ponto de me tornar escravo dele. E você? Já parou alguma vez para pensar no que você não quer ser? 29. Sobre propósito. Baita faca de 2 gumes. Quer ver? Você começa a pensar que deve fazer aquilo que te deixa feliz, e que daí o sucesso é garantido, ao invés de entender que caso seu objetivo seja tornar-se alguém bem-sucedido, seja lá o que for que ser bem-sucedido signifique para você, o certo é se dedicar àquilo em que você é bom. Agora que eu falei, não parece óbvio o fato de que nossos melhores resultados, aqueles que nos dão os melhores frutos, estão associados ao que a gente faz porque é bom naquilo? Ou seja, caso o teu sonho seja ser feliz profissionalmente, você tem que se tornar o melhor naquilo que te faz feliz. Tá vendo? Não é sobre felicidade, é sobre competência e excelência. Felicidade como resultado é bem mais provável do que felicidade como objetivo. Vai por mim. 30. Bastante gente sabe os frutos que quer colher através de uma mudança de carreira, mas muito pouca gente sabe que habilidades já tem e quais precisa desenvolver para fazer a mudança acontecer. Estou sendo muito radical? Ou você percebeu isso também? Aliás, e você? Já desenhou um mapa do seu autodesenvolvimento ou só está focado no destino? 31. Sinto que vivemos num tempo em que as palavras são superestimadas e os pensamentos subestimados. Em geral, as pessoas preferem ou precisam ouvir alguém dizer algo sobre si, um elogio, um feedback, uma crítica, um comentário ácido, qualquer coisa, mas não suportam parar 5 minutos para pensarem naquilo que realmente são ou que verdadeiramente gostariam de ser. Quer um feedback? Aí vai. Toda vez que a quantidade de vezes que você pediu para alguém falar para você sobre você mesmo for maior que a quantidade de vezes
que você parou para pensar sobre quem é você, você tem um problema. Exagero de vocês é proposital. Afinal, é bom demais quando falam da gente pra gente mesmo, né? Só que não. 32. Sobre minha carreira. No começo eu ficava ali trabalhando, aceitando desaforo, passando perrengue, fazendo milhões de horas extras para completar a renda. Na época em que eu era pago por isso. Naquela saga em busca da felicidade vindoura. Só que ela nunca chegava. Eu reprimia meus desejos de desenvolvimento pessoal e profissional em troca de estabilidade, ansioso pelo dia em que todo o esforço valeria a pena, até a hora em que eu descobri que todo o tempo que eu tenho disponível para ser feliz é o tempo presente. Foi uns 12 anos atrás. De lá para cá, posso te dizer que a jornada começou de verdade. E aí, já parou para pensar se a sua felicidade está num futuro que não existe ou no presente sobre o qual você pode e deve agir? 33. Sabe a vida que você leva hoje? Pensa comigo. Ela é ou não é o resultado das premissas que você considerou válidas até agora e das pequenas ações aparentemente sem sentido que você tomou com base naquilo que você acreditava ser o certo a se fazer? Daí é bem ingênuo achar que seguir as mesmas premissas e reforçar os mesmos hábitos vai ser a fórmula ideal para te levar na direção de uma vida diferente, né? Eu acho mesmo que tudo que a gente se torna começa com aquilo que a gente acredita, pensa e incorpora. Ou seja, não dá para querer ser uma pessoa diferente pensando igual. 34. Sobre a importância que os nossos comportamentos têm na construção do nosso futuro. Definir o que você quer ser te dá uma pista excelente sobre quais comportamentos você deveria adotar hoje, agora mesmo, para trilhar o caminho que vai te levar para onde você quer ir. Me parece um lance mais para imagino, faço, me torno, conquisto, do que para o mais comum do que deveria, desejo, torço, espero, alguém me dá. 35. A mente não distingue entre imaginação e realidade. Afinal, tudo para ela se passa da caixa craniana para dentro, e é por isso que eu acredito tanto no poder da visualização. Mas ao contrário do que o pessoal pensa, não tem nada a ver com desejar e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Isso se chama fantasia. Meu lance é mais para um lado de orientação para o futuro com os pés firmes na realidade. Fantasia não te leva a lugar nenhum. Visualização te leva para qualquer lugar. 36. Sobre os gurus motivacionais que te convencem a ir para cima e abrir sua startup. Não sei se eles desconhecem ou se não te contam de propósito mesmo. Mas tem 3 pequenos detalhes importantes que você deveria considerar antes de tomar uma decisão dessas. Não estou falando que não é para ir. Só estou te dando umas informações adicionais para você ponderar. Não existe correlação direta entre inteligência e viés. Por mais racional que você seja, quando alguém manda um dado motivacional certeiro e te pega pelo coração, é você convencendo a você mesmo de que essa parada que você, um gênio, criou é sensacional e todo mundo vai amar. Só que não. Cuidado. Saber de quem você pega dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você pega. Porque se for uma galera sangue no olho, só esperando pelo momento de sair do negócio, ou pelo sucesso explosivo, vão tomar sua empresa de você. Geralmente, por causa daquela cláusula que você leu, não entendeu e não esclareceu, porque estava muito obcecado pela quantidade de zeros no contrato de aporte. Ser realista é tão importante quanto ser otimista. É isso mesmo. Não adianta dar murro em ponta de faca só porque sua ideia de negócio te encanta. Não rolou, muda o curso, ou então sai fora porque o playground é lugar para quem sabe brincar. Ponderou e ainda acha que vale a aventura de empreender? Só vai. 37. O pessoal tem dificuldade de elaborar estratégias pessoais de desenvolvimento porque a vida complicou demais a definição do que é esse negócio.
Vou usar uma analogia que de repente pode te ajudar a ver que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças e te convencer que dá sim para começar já a elaborar um plano legal para si mesmo. Montar uma estratégia é tipo responder para si mesmo perguntas do tipo: como eu faria para ganhar uma corrida de bicicletas onde todas tivessem o mesmo limite de velocidade máxima definido mecanicamente no próprio equipamento? Ou o que me diferenciaria num processo seletivo para a vaga dos meus sonhos caso todos os concorrentes fossem 99,999% parecidos comigo em todas as exigências descritas no perfil da vaga? Ao contrário do que se pensa, estratégia pessoal não é sobre aquele montão que sobra, mas sim sobre aquele tantinho que falta. 38. Quando a gente tem uma visão clara sobre o que quer ser, precisa se tornar um pouco irracional. Me explico. Acreditar antes de realizar é uma parada menos lógica e mais gutural. Quando você enxerga hoje a sua versão futura, aquela cheia de alegria e significado, que vai inspirar muita gente por aí, você automaticamente precisa esquecer o passado, já que ele não é mais sua referência de sucesso. Não importa o que tiver acontecido. Precisa esquecer também as possíveis barreiras entre você e seu sonho, porque isso é viés puro. Afinal, a realidade mesmo só vai se apresentar quando você começar o passeio. 39. Sobre o comportamento estilo trator. A pessoa chega e diz: nem vem que nada pode me impedir de acelerar fundo rumo ao meu objetivo. Mas, na verdade, não cai a ficha de que sucesso não é resultado de força bruta o tempo todo. Tem muito mais a ver com consistência e correção de curso, e com evitar distrações, mantendo o foco na missão. É isso, cada vez mais me convenço de que, no fundo, consistência paga muito mais que insistência. 40. Sobre profissionais que mais admiro. Essa galera tem um hábito sobre o qual todos concordam que foi o pulo do gato em matéria de desenvolvimento de carreira. Por mais que a gente leia livro, por mais moda que inventem, por mais heróis de palco que surjam, por mais gurus que nunca passaram dos livros, que invadam o mercado, tem uma coisa que não muda nunca. Um hábito presente naqueles que realmente enfiaram a cara e deram certo. Essa galera executa. Planeja um pouco, claro, mas começa logo a executar. Consequentemente, erra logo, corrige logo o curso e chega antes. Você deve estar pensando: nossa, sério que você enrolou esse tanto para falar uma coisa óbvia dessas? Sim, sério. Mas pensa bem se é tão óbvio assim. Olha ao redor e faz um balanço aí. Quantas pessoas falastronas você conhece? E quantas pessoas estilo gente que faz você conhece? Tá vendo? 41. Parece mórbido, mas lembrar do fato de que somos mortais pode nos ajudar a colocar tudo na perspectiva exata. De fato, cada dia nos aproxima do fim, e a única certeza absoluta em relação ao futuro é que nossa vida chegará ao fim. O Sêneca matou essa charada de forma certeira quando escreveu que agimos como mortais perante tudo o que tememos, e como imortais perante tudo o que desejamos. Por isso, é tão importante a gente parar de colocar nossos sonhos num futuro que absolutamente não está garantido. 42. Sobre dar foco na coisa errada. Meu pai me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Tinha um esquilo andando com 20 nozes iguais no colo. Daí caiu uma. Ele tentou pegar ela e caíram mais 5. Ele tentou pegar as 6 e caíram todas. O mico que estava seguindo-o de perto pegou tudo e fugiu, deixando o pobre do esquilo sem nada. Meu velho terminava a história com um sonoro: moleque, não seja trouxa ao ponto de dar muita importância para problemas pequenos, porque eles vão crescer e ganhar o tamanho que você quiser que eles tenham. Eles se alimentam da sua atenção. Fique esperto. Problema pequeno a gente resolve. Hater a gente ignora. Dificuldade pequena a gente supera.
Mas reclamar sem parar não vale para nenhum desses 3 assuntos, nem para qualquer outra miudeza que insista em te tirar do caminho. Me lembro do dia em que essa parada entrou na minha cabeça e eu disse: caramba, não dava para o esquilo ter seguido viagem com 19 nozes e sido feliz para o resto da vida? 43. Dia desses tive acesso ao pensamento do David Deutsch, físico israelense-britânico da Universidade de Oxford, pioneiro no campo da computação quântica. E um dos aspectos mais simples da ideologia dele foi o que mais me tocou. O cara sugere que só existem 2 coisas capazes de impedir a gente de conseguir o que quer que seja, e são as leis da física e o conhecimento. Daí você começa a refletir sobre isso e vê que faz total sentido. Afinal, se algo não for impossível de ser realizado por questões materiais mesmo, tipo voar para a Lua numa motocicleta Harley-Davidson, basta a gente ir atrás do conhecimento necessário para atingir o objetivo e bingo! Olha só, é claro que para adquirir conhecimentos sofisticados a gente vai ter um trabalhão, mas daí o controle vem para nossa mão. Daí a pergunta fundamental para se fazer é: o quanto eu quero aquilo que eu quero? Porque essa resposta vai te dar o tom do quanto você vai ter que se dedicar para chegar lá. 44. Sobre uma conversa que tive com um profissional jovem e promissor. Ele está naquela pegada de ser muito grato por ter conseguido um emprego legal, depois de um certo tempo desempregado. É tanta gratidão que ele aceita uma porrada de ataques sutis, estilo violência passiva e sarcasmo, feitos pelos novos colegas de trabalho. Está na cara que o moleque está reprimindo na garganta, em formato de nó, todo o ódio que ele sente de ter que passar por isso por causa do fantasma do desemprego. Eu até entendo esse medo. Afinal, estive lá, 11 meses seguidos, para ser mais exato, com um bebezinho pequeno que nasceu e passou os primeiros 8 meses de vida vendo o pai fazer bicos e foi desesperador. Mas definitivamente sufocar pensamentos, emoções e dizer para você mesmo que está feliz com sua carreira, quando na verdade não está, só torna as coisas piores. Vai por mim. Você não pode e nem deve evitar sua carreira dos sonhos para sempre. Sobre produtividade. O perfeito é inimigo do bom. Voltaire. 45. Sobre procrastinação. Tem uma frase de um poeta grego das antigas chamado Arquíloco, poeta lírico e soldado grego que viveu na primeira metade do século VII a.C., que entrou para minha lista top 5 de afirmações a serem repetidas toda manhã, naquele momento em que a gente precisa encher o tanque para seguir bem o dia, sabe? É mais ou menos assim, em tradução compreensível. Não me elevarei ao nível das minhas expectativas, descerei ao nível do meu preparo. Pois é, tudo é preparo. Daí eu me pergunto se o fato de a gente adiar as decisões que a gente não deveria adiar não passa por sermos incapazes de achar respostas boas o suficiente para 2 questionamentos muito simples. O que eu tenho que fazer e, principalmente, por que eu tenho que fazer? Sem essas informações, você não elabora planos concretos para se preparar para os desafios. Daí fica lá, só flutuando nas expectativas. 46. O que os erros que você comete dizem sobre o profissional que você é? Admitir, encarar e aprender, ou ficar estagnado chorando as pitangas? A decisão é sua. Mas olha só, seja qual for, ela vai te impactar profundamente. Em ambientes abertos, onde o erro é capitalizado e o foco está em solucionar os problemas, ao invés de encontrar os culpados, muito provavelmente tenhamos indivíduos mais propensos a inovar e questionar o status quo. E ainda que o erro aconteça, ele sai barato, porque a primeira atitude será sempre a de trazê-lo à tona o quanto antes. 47. Quem me conhece de andar junto sabe que não sou muito de dar conselhos. Gosto de provocar reflexões. Agora, se tem uma coisa que minhas barbas brancas me ensinaram,
é que dizer não o máximo de vezes possível para as pessoas erradas é o que vai abrir espaço para as pessoas certas aparecerem. E então você poderá dizer aquele sim, aquele único que vale a pena, sabe? 48. Dizem que os dispositivos móveis e a tecnologia em geral têm como um dos seus maiores benefícios agilizar nossas vidas a partir da liberação de tempo para que a gente possa fazer o que sempre quis fazer e não conseguia. Daí o que a gente faz com esse tempo que sobra? Mergulha em milhões de distrações oferecidas pelos próprios dispositivos móveis. Louco isso, né? Daí eu me pego pensando, esse mundo conectado libera mesmo tempo para a gente aproveitar melhor a vida? Ou rouba o tempo que a gente já tinha disponível, mas não enxergava de tão acelerados que a gente acabou se tornando? 49. Aquele que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário. Quem me conhece de andar junto sabe o quanto me amarro em filosofia. Particularmente essa frase do Sêneca, um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano no século IV a.C., foi minha maior inspiração para acreditar que o planejamento do trabalho iterativo, incremental, um leão por vez, mas sempre com uma visão clara sobre as expectativas em torno do produto final, faz muito mais sentido do que aquele chute sobre as atividades do próximo ano inteiro. Ou alguém aí realmente acredita que dá para cravar na pedra o que um time vai fazer nos próximos 365 dias? 50. Quero te propor um desafio. Duvido você. Refletir sobre por que fez o que fez todo final de dia durante pelo menos 10 minutos. Ler sobre temas que desconhece sem julgamentos prévios ou barreiras involuntárias durante pelo menos 20 minutos por dia. Forçar o foco em algo sem se distrair com nada durante pelo menos 30 minutos por dia. De domingo a domingo, sem desculpas e sem folga nas férias. E mais, duvido você começar agora, sem frescura e sem deixar para a lista de resoluções de ano novo. E aí, topa? 51. Por que não conseguimos equilibrar trabalho e vida profissional? Não importa a sua idade, seu momento de carreira, seu nível de habilidade técnica e de relacionamento. O seu dia só tem 24 horas. Fato que não dá para mudar. Mas tem uma coisa que dá para mudar, e é o que a gente faz com elas. Difícil de encarar, né? Mas é verdade. A gestão é nossa. Não adianta achar que alguém vai te dar, ou que a área de recursos humanos vai providenciar, ou que teu chefe vai se compadecer. 52. Sempre me perguntam como eu faço para aterrissar a montoeira de coisas que passam pela minha cabeça e selecionar quais delas têm potencial para se tornarem realidade. Meu processo é bem simples até. Veja se faz sentido para ti. Basicamente eu pego todos os meus caramba, bem que eu podia, ou poxa, e se eu, e também os nossa, que vontade, e substituo cada um deles por 3 afirmações que são: cara, eu preciso, mano, eu quero muito, e nem pensar, não dá nem ferrando. Caso, por exemplo, a substituição de um caramba, bem que eu podia, por um cara, eu preciso, fique boa e faça sentido na minha cabeça, pronto. Eis aí o topo da lista, seguido de perto pelo próximo, mano, eu quero muito. Ou se no teste de um, nossa, que vontade, a resposta mais forte e significativa for um, nem pensar, não dá nem ferrando, pronto, item descartado. Simples pra caramba, mas não era pra ser. 53. Hoje em dia eu vejo bastante guru de produtividade sugerir cada esquema de planejamento pessoal que a gente não consegue sequer aprender, quanto mais aplicar. Daí lembro do modelo que eu uso, criado em 1918, extremamente fácil de assimilar e executar. E me pergunto, por que a gente tende a achar que quanto mais complicado, mais eficaz?
Para quem tiver curiosidade, eis os passos que sigo para planejar meu dia de trabalho. No final de cada dia útil, faço uma lista das 5 coisas que quero terminar no dia útil seguinte. Priorizo essas 5 coisas em ordem de importância, valor percebido da entrega. Chego para trabalhar no dia seguinte e foco exclusivamente no primeiro item da lista, e não saio dele enquanto não concluir. Só então vou para o próximo, e assim sucessivamente. No final do dia, passo qualquer item que tenha sobrado para a lista do dia seguinte. Repito o processo todos os dias úteis, mas nos finais de semana não chego nem perto da lista, por nada nesse mundo. 54. Sobre a administração do tempo. Meu pai era bem mais velho que minha mãe. Digo era porque já sou órfão de pai e mãe há alguns anos. Mas me lembro bem das lições sobre gestão financeira que ele nos dava, por ter passado perrengue na Segunda Guerra Mundial, principalmente na saída da Itália para o Brasil em 1945. Ele ensinava para nós que 80% da grana tem que ser suficiente para se segurar, 10% deveria ser guardada e 10% deveria ser compartilhada com quem tem menos que a gente. Em algum momento da vida, resolvi adotar a mesma lógica para o meu tempo, o que significa usar mais ou menos 12 horas por mês para me dedicar a compartilhar conhecimento, 12 horas para adquirir esse conhecimento e umas 95 horas para todo o resto, sem contar finais de semana e horas de sono, logicamente intocáveis e inegociáveis, já que ninguém é de ferro. Tô contando isso só para ilustrar que, na verdade, essa história de não ter tempo para nada me parece muito mais uma questão de deixar a vida te levar do que de não ter horas para usar de uma maneira mais bem planejada. Só isso. Sobre superação. A perseverança é a mãe da boa sorte. Miguel de Cervantes. 55. Sobre as fases da vida. A gente que já passou dos 40 sabe, nem tudo são flores. Tem épocas boas, épocas ruins, enfim, tudo passa. Mas quando as fases ruins duram mais do que a gente tolera, bate aquele lance de querer começar a se achar um fracassado. Algum tempo atrás, quando senti esse vendaval me abater, fiz 3 perguntas que me ajudaram muito a dar a volta por cima e principalmente a entender onde eu tinha que mexer de verdade para sair daquela draga. A primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual o padrão repetido que precisa ser abandonado imediatamente. E logo em seguida, é fundamental achar muito estranho como raios eu posso insistir em desvalorizar e depreciar a mim mesmo. Depois de encontrar boas respostas para essas perguntas, chega a hora de refletir no seguinte: quão elásticos estão os meus limites e quão para frente eles me levam? Pois é, não dá para delegar essa parada. A responsabilidade de mudar a própria vida é muito, totalmente, exclusivamente nossa. 56. Sobre o medo de mudar. Partindo do princípio de que o maior dos medos é o do desconhecido, acho mesmo que ele está na base da relutância em mudar. Toda vez que esse sentimento me toma, eu faço umas perguntas que me dão clareza sobre esse lance mais gutural que acontece toda vez que a gente está diante de desafios. A primeira coisa é pensar sobre a pior consequência possível e decidir se vale ou não prosseguir na jogada. Outra coisa a se pensar é, caso o pior aconteça, como sair da situação que vai se formar. Pensar nos benefícios de se jogar é muito importante também, para ponderar. Controle financeiro, outro ponto que assusta. Por isso, é sempre bom pensar como as coisas estão agora e planejar um fundo emergencial para uma tomada de ação mais assertiva no curto prazo, quando fizer sentido. Pensar o quão necessário para ser feliz é fazer aquilo que nos dá medo. É uma das respostas mais mandatórias
e urgentes. E, finalmente, quando eu consigo responder todas as anteriores, vem a mais sensacional de todas. O que eu estou esperando para ir para dentro? Sim, em geral, eu grito essa parte. Por isso, as maiúsculas. 57. Sobre insatisfação pessoal. Às vezes o problema não são necessariamente as coisas que acontecem ao seu redor. Às vezes, o problema pode ser aquela história que você inventou sobre o que é ser você, que, quando comparada com a realidade ao seu redor, te causa ansiedade e medo, porque simplesmente as duas histórias não batem. Eu acho fundamental a capacidade de a gente visualizar um futuro melhor, uma persona que nos represente daqui a um tempo. Mas é muito importante também ter a maturidade de tomar ações que nos levem até lá. E mais ainda, ter a maturidade de reconhecer que ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas. Longa história curta. Visualização, sim. Ilusão, não. 58. É preciso honrar aquilo que somos, independentemente do papel que estejamos desempenhando. E de verdade, somos muito mais do que aquilo que dizem os nossos títulos. Ou não somos? E mesmo que a velocidade do desenvolvimento seja diferente, mesmo que haja limitações aqui e ali, a gente não deveria nunca se resignar com afirmações do tipo: eu não nasci para coisa, ou eu sou azarado mesmo. É muito mais legal o lance de se desafiar do que o lance de se desculpar. Fala a verdade. Da próxima vez que você olhar para algo que deseja ser ou fazer, que tal usar mais energia, foco e paixão em descobrir como chegar, ao invés de gastar a bateria montando explicações de todo tipo sobre o porquê de não chegar. 59. Sobre recompensas. Eu particularmente acredito em conquistas, mas entendo quem acha que merece ser recompensado de verdade. Então, se for para pensar em recompensa, te sugiro uma reprogramação de expectativas. Mas já te aviso, vai doer. Conhecimento é apenas poder potencial. Aprender e não fazer não é aprendizagem real. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Quer ser recompensado? Faça. 60. Agradeço demais a galera que tem se interessado pela minha história de mudança profissional e chego a rir com as indiretas de que foi um lance de sorte. Por isso resolvi divulgar detalhes sobre como foi o passeio até aqui. É mais ou menos assim. Você assume um monte de riscos, quebra a cara várias vezes, chega até a duvidar se está fazendo a coisa certa, ouve uma porrada de críticas de todo lado, abre mão de um monte de coisas em prol da disciplina de perseguir o próprio sonho, sofre rejeição, passa várias noites sem dormir direito, insiste, trabalha pra caramba e, de repente, como num passe de mágica, o sucesso acontece. Tranquilo, vai. Fala a verdade. 61. Sobre motivação. É difícil se manter 100% do tempo motivado. Fala a verdade. Mas nem por isso a gente precisa ser aquela montanha-russa que oscila entre o incrível e o meia-boca o tempo todo por falta de motivação. Deixa eu te falar como faço. Eu crio sistemas repetitivos de hábitos construtivos e missões diárias, várias e pequenas. Daí, mesmo que eu esteja desmotivado, eu sei o que, como e até quando algo precisa ser feito, daí vou lá e faço. Porque, sinceramente, não dá para aceitar de si mesmo a desculpinha de hoje eu não vou fazer bem feito, ou eu não vou até o fim porque eu estou meio desmotivado, né? Porque o resultado negativo dessa preguiça vai para conta de quem? Para tua mesmo, poxa. Não esquece isso aqui, ó. Responsabilidade não se compra. 62. Como ser bem-sucedido em qualquer coisa? O que eu faria nesse momento caso falhar não fosse absolutamente uma opção? Te desafio a ser o mesmo após se fazer essa pergunta de maneira séria. Sucesso é conquista, não é loteria. Você não ganha o sucesso, você conquista ele com muito ralo.
E quer saber? Quanto mais ralo, mais legal. Pode acreditar. 63. Sobre as mudanças mais duradouras da minha vida. Tem um aspecto fundamental em realizar transformações, quaisquer que sejam, pessoais, profissionais, organizacionais, que não pode ser negligenciado de jeito nenhum. E é a consistência. É o impulso frequente, vibrante e ininterrupto na direção do nosso desejo que cria o efeito necessário para que a mudança aconteça de fato. E mais do que isso, para que ela permaneça ao longo do tempo. É iterativo e incremental. Não adianta. Sabe dieta radical que você começa e depois não aguenta por muito tempo, daí o estado final fica pior que o inicial? Então, me parece que a mesma lógica vale para tudo na vida. Então faz um favor para si mesmo. Seja consistente. Não seja essa pessoa radical que desiste no meio do caminho. Apenas não seja. 64. Geral me pergunta como faz para dar conta daquela parada que é o nosso sonho, quando o nosso dia a dia ainda não reflete aquilo que a gente mais deseja fazer da vida. Vou te contar como fiz. Daí você avalia. Durante 4 anos, todo santo dia, sem desculpas nem distrações, os primeiros 60 minutos que eu passava sossegado na minha casa foram dedicados a estudar liderança inspiradora, storytelling, transformação ágil e design thinking. Fiz isso todo dia até chegar onde eu queria. Caramba, que difícil, né? Ter que se dedicar obsessivamente ao seu sonho. Ué, mas não é para ser assim? Senão não deixa de ser sonho nunca, poxa vida. 65. Sobre assédio moral. No Rio de Janeiro, os elevadores ainda têm ascensoristas. E numa das minhas idas ao Fórum Central de lá, presenciei uma discussão que já tinha começado andares antes do meu. Um dos passageiros gritava o seguinte: "Você é ridículo. Sua profissão é totalmente ultrapassada. Seu mundo se resume a um elevador. Ponha-se no seu lugar", enquanto o funcionário do elevador seguia fazendo seu trabalho. Na hora de descer todo mundo no térreo, o ascensorista pôs a mão no peito do passageiro valentão e falou: "Aqui no meu mundo, as damas descem primeiro." Daí, só depois que as mulheres saíram, ele liberou o machão. Não pela coisa do gênero, mas pelo confronto em si, cheguei à conclusão que ninguém vai conseguir te fazer se sentir inferior, a não ser que você permita isso. 66. Expectativas. Ao invés do famigerado "se quiser evitar decepções, reduza suas expectativas", prefiro trilhões de vezes o nada convencional "espere tudo sem se apegar a nada". Sei lá, me parece que o veneno está muito mais no apego do que no sonho. 67. Não viva 79 vezes o mesmo ano e chame isso de vida. Viva cada segundo como se fosse único e construa algo que no final poderá de fato ser chamado de vida. A vida que você sempre quis viver. 68. Pensando aqui na frase do Alvin Toffler, que mais mexeu com a minha cabeça até hoje. Ele sugere que os iletrados do nosso século não serão aqueles incapazes de ler e escrever, mas sim os incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Isso faz muito sentido mesmo. Afinal de contas, se for para nunca mudar a nossa mente, então para que ter uma? Várias vantagens em ter um oco na caixa craniana. Por exemplo, você poderia economizar as 2.000 calorias que o cérebro consome só para gerar a própria eletricidade. Que tal? Legal, hein? Só que não. Alvin Toffler, Nova York, 4 de outubro de 1928. Los Angeles, 27 de junho de 2016. Foi um escritor e futurista norte-americano, doutorado em letras, leis e ciência, conhecido pelos seus escritos sobre a revolução digital, a revolução das comunicações e a singularidade tecnológica. 69. Sobre deixar o cérebro funcionar no automático. Ouvi de uma especialista que nossa mente é criada para construir, e não para desconstruir e depois reconstruir.
É por isso que, por exemplo, a maioria de nós, quando faz reformas em casa, parte para o puxadinho, ao invés de quebrar tudo e construir uma planta nova, do jeito que a gente quer. Parece que adaptar é mais fácil, economiza energia, daí intuitivamente a preferência acaba sendo sempre essa. E o mesmo acaba se aplicando para o trio aprender, desaprender, reaprender. Só que nessas a gente comete um erro péssimo relacionado ao nosso desenvolvimento de carreira. Ao invés de olhar para trás, ver como a gente era e celebrar quanta mudança boa já aconteceu, valorizando a jornada, a gente olha para frente para um ser idealizado que pode ser quase inatingível e foca no que falta para chegar lá. Parei de pensar no que falta, sabia? Agora só penso em como continuar evoluindo na trilha que me tirou do que eu era e me trouxe para o que eu sou. Ficar parado é que não pode. 70. Sobre feedback. Eu sei que na nossa cultura tem sempre o lance do positivo e negativo, e a forma como a gente encara a informação recebida é que faz o efeito na nossa mente, que vai refletir nas nossas atitudes a partir daquele momento. Só que quando alguém te dá um feedback negativo, nem sempre significa que você está sob ameaça. Pensa que alguém se propôs, sem necessariamente você pedir, a te dar um toque para que você se torne um profissional e uma pessoa melhor. Te digo por experiência própria, só de encarar de uma maneira diferente, o resultado pode ser incrível na construção do novo você. Vai por mim. 71. Pensando aqui sobre uma das frases atribuídas ao Michelangelo, que mais me inspirou até hoje. Ele mesmo, o artista, o arquiteto das antigas. Ele disse que o maior perigo não reside no fato de desejar grande e não conseguir atingir seu objetivo, mas sim no fato de desejar pequeno e conseguir atingir seu objetivo. Para quem, assim como eu, se amarra em aprendizagem iterativa e entende que falhar pode ser uma bela escola, obviamente aqui eu estou falando de falhar na tentativa de acertar, e não falhar por negligência ou preguiça. Até que faz sentido o comentário dele. Mas o mais engraçado mesmo é que o cara partiu no século XVI, a frase ecoa desde então, mas a ficha do pessoal parece que ainda não caiu. Faz um favor para si mesmo. Não seja essa pessoa que deseja pequeno. Apenas não seja. Michelangelo de Lodovico Buonarroti Simone, Caprese, 6 de março de 1475, Roma, 18 de fevereiro de 1564, mais conhecido simplesmente como Michelangelo ou Miguel Ângelo. Foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. 72. Sobre o medo. Na minha cabeça, disparado o pior dos medos é o do desconhecido, raiz de todos os demais. E isso é tão grave que tenho visto ao meu redor gente abrindo mão dos próprios sonhos só para evitar o lado desconhecido de vivê-los. E pior, vivendo uma vida que odeiam profundamente só porque, pelo menos essa vida eu já conheço e me sinto seguro com ela, apesar de infeliz. Daí sabe o que a galera faz? Compras, como se objetos pudessem aliviar a ansiedade e a frustração de não vivenciar o que de fato queriam. Não, gente, faz isso não. Vai por mim. Na maioria das vezes, a vida que a gente quer viver está enterrada debaixo de tudo que a gente compra para se consolar. 73. Sobre mentalidades corrosivas que atrasam nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Tem várias coisinhas que podem bagunçar de vez o passeio, mas particularmente me parece extremamente perigoso. Achar que fazer apenas o básico bem feitinho garante estabilidade. Delegar a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento para as empresas que te contratam. Considerar egoísmo o fato de ganhar eminência nas mídias sociais. Passar o controle do seu sucesso para os gerentes que te lideram.
Julgar como deslealdade com a empresa o fato de construir uma marca pessoal. Só pensar em gerenciar sua imagem quando está procurando emprego. Faz isso contigo não. Afinal, quanto melhor você estiver, mais valor você entrega para a companhia e vice-versa. Ah, e se seu coleguinha do lado achar que não funciona assim e ficar pegando no seu pé, fazer o quê? É a opinião dele. Só dele. Exclusiva dele. Não precisa ser a sua. 74. Leitura não é somente uma questão de consumir um conhecimento novo, uma história diferente ou uma técnica do momento. É uma baita oportunidade de enxergar por algum tempo, o quanto durar a leitura, o mundo através dos olhos de alguém, no caso, o autor. Às vezes, o ato de ler pode te trazer pontos de vista que seriam inatingíveis para você durante sua vida inteira, por causa do rumo que ela tomou. Faz um teste aí. E na próxima vez em que ler alguma coisa, tenta zerar completamente seus conceitos prévios e suas opiniões sobre o assunto. Sente como foi o processo e compara com as outras vezes em que você leu algo só porque tinha que ler, ou porque o guru das galáxias falou que era o livro de cabeceira dele, ou porque estava no top 10 de alguma lista. Sobre equipes. Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá em grupo. Provérbio africano. 75. Nos lugares mais incríveis para se trabalhar, a vaidade sempre perde para o propósito. É como se individualmente ganhar o jogo passasse a ser, em 100% dos casos, mais importante do que marcar o gol. Espírito de equipe, de verdade. 76. Sobre esse surto de depressão na sociedade decorrente das mazelas da vida profissional, lembrei de um conceito antigo, lá dos anos 60, trazido pelo psicólogo Julian Rotter, chamado locus de controle. Funciona mais ou menos assim. Quando a gente se sente responsável, no sentido de ter gestão sobre, pelo que acontece conosco, estamos num estado de locus de controle internalizado, e isso, em última instância, traz segurança em nível subconsciente mesmo. Já quando a gente acredita que está à mercê de outras pessoas ou eventos não gerenciáveis por nós mesmos, entramos num estado de locus de controle externo, o que inverte a lógica e nos coloca num estado de baixa autoestima brutal. Daí me peguei refletindo aqui se boa parte do problema não está no fato de que muitas organizações ainda fomentam ambientes de trabalho altamente controlados, dando pouca ou nenhuma liberdade para os profissionais, e ainda menos possibilidades de eles fazerem escolhas e tomarem decisões. É o tipo de locus de controle externo a que as pessoas se submetem, muitas vezes por necessidade, diariamente, por anos. Daí, a chance de se deprimirem aumenta demais. 77. Ainda na linha das recompensas, me peguei pensando em como as empresas reconhecem os diferentes tipos de comportamento diante dos problemas de negócios. Me parece que a maioria esmagadora ainda prefere celebrar e dar moral para a galera que resolve os problemas, deixando em segundo plano a galera que previne os problemas. Um exemplo clássico disso eu vejo nos times que usam métodos ágeis para melhorar a eficiência e a qualidade das entregas. Ninguém reconhece isso como algo fundamental para a dinâmica organizacional, mas eu tenho um recado para quem ainda vive no viés. Vida longa aos apaga-incêndio. Quanto mais você privilegiar a turma da solução, mais você fortalece aquele comportamento horroroso que geral adota de transformar probleminhas em problemões só para depois irem lá, resolverem e ganharem tapinha nas costas. É o que eu chamo de alimentar o caos em escala. Faz isso não. Vai por mim. 78. Já ouviu aquela história
De que somos tão fracos quanto o elo mais fraco da corrente de que fazemos parte? Daí eu te pergunto, por que só nos contam metade da história? Por que ninguém diz também que somos tão fortes quanto o elo mais forte da corrente que fazemos parte? Quando a gente esquece dessa outra metade da história, corremos o risco de julgar a nós mesmos pelos nossos fracassos, que acontecem de vez em quando, mas que não nos definem. Seria tão estúpido se definir pelo que acontece esporadicamente quanto culpar as estações do ano por sua inconstância. Quase parafraseando o genial Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran, ensaísta, filósofo, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa, 1883-1931. 79. Quer diagnosticar uma organização dominada pelo medo? Observa como os profissionais interagem em diferentes situações cotidianas. Falsidade recorrente é sinônimo de pouca abertura. Simples assim. Quanto maior o medo, menor a sinceridade. Agora que eu falei parece óbvio, mas você já tinha se ligado nesse detalhe? 80. Em que momento a sinceridade não é bem-vinda? Por mais maléfico que pareça, ter a habilidade de identificar esse ponto é questão-chave no arranjo corporativo cotidiano. Não que a gente tenha que se resignar às mentiras, mas ter a habilidade de colocar os fatos de uma maneira que não leve o outro a fechar a guarda pode significar uma economia de tempo absurda, no sentido de atingir seus objetivos em negociações mais complexas. 81. Por que os profissionais incríveis não enxergam a empresa como uma família? A empresa não é nossa mãe, você não é meu cunhado e nada aqui é para sempre. Duro esse discurso, hein? Mas olha só, faz sentido achar que corporações são famílias? Longa história curta. Profissionais bem-sucedidos sabem que não podem encarar a empresa como uma família, e a maioria se desenvolveu absurdamente mais quando passou a entender as relações profissionais no viés de time. Esperar que alguém te dê alguma coisa não faz sentido, principalmente porque as empresas fazem investimentos e não apostas. Não espere ganhar nada, já que tudo deve e pode ser conquistado. 82. Por que as estratégias falham? Estratégias devem sim ser tratadas como um tesouro escondido para o mercado, por causa da concorrência. Mas para os de casa, ela tem que ser acessível, muito mesmo, e claramente comunicada em todos os níveis. Quando sabemos por que fazemos o que fazemos, os resultados são muito diferentes. Chamo isso de inspirar propósito. 83. Difícil escolher a qualidade número 1 de um líder inspirador, mas sabe como é. Tenho meu palpite. Para mim, um líder inspirador não tem dificuldade em demonstrar sua vulnerabilidade. E quando ele faz isso, cria uma abertura que gera respeito, fortalece a confiança e atiça a coragem dentro do time, que, aliás, é o que costumo chamar de combinação matadora de valores dos times mais fabulosos com os quais já interagi. Mas o mundo diz que você não pode ser vulnerável, senão vão achar que você é fraco. Então, como fica? 84. Quando me perguntam como faz para encerrar reunião chata, apresento minha fórmula que de tão simples chega a decepcionar. Eu torno ela assertiva na hora que percebo a enrolação. Perguntar da vida pessoal, fazer piadinha com os participantes, falar "então, gente" a cada 90 segundos, fazer perguntas atravessadas pensando que sou trouxa e não percebo, etc. Eu simplesmente pego no kit de ferramentas anti-enrolação uma, algumas ou todas as seguintes perguntas. Qual o ponto mais importante dessa reunião e por quê? Como esse momento da reunião faz a gente convergir para o objetivo final dela? Qual parte da reunião você deixou de ver ou ouvir? Essa é boa, fulano fica sem graça. Qual o contexto do seu comentário
quando a gente foca no objetivo da reunião. Por quê? Matadora também. Tem hora que cai como uma luva. Daí, se o maluco gaguejar, pronto, reunião encerrada. 85. Tem gente que dá vontade de conversar. Já encontraram alguém assim? No ambiente profissional, eu costumo chamar essa galera de pessoas irresistíveis, porque é só você encontrar que já quer trocar ideias, e quando o papo começa parece que o tempo voa. Pensando aqui nas qualidades dessa turma, cheguei a 3 características que fui capaz de associar a todas elas. Em geral, tem uma humildade surreal, mas olha só, para mim, humildade é aquele lance que te faz pensar, por exemplo, que sabe menos do que de fato sabe, mas mesmo assim, continuar muito a fim de aprender, ao invés daquele lance de falsa modéstia que não engana ninguém. Tem uma curiosidade gigantesca, principalmente no sentido de saber qual o valor que as coisas ou ideias que eles entregam agregam na vida de quem as recebe. Sabe aquele desejo sincero de serem relevantes? São empáticos em qualquer conversa, até naquelas em que seus pontos de vista são frontalmente atacados. Parece que é quase impossível tirar essa galera do sério, porque estão sempre dispostos a refletir a partir da ótica do outro. E aí, acha que vale a pena se tornar alguém assim? 86. Priorizar as pessoas ao invés de sacrificá-las em função do lucro a qualquer preço. Tá bom, eu sei, as empresas têm que lucrar, mas entende o que eu estou querendo dizer. Dá sempre muito mais retorno financeiro no final das contas. Afinal, gente feliz e saudável acaba sendo muito mais produtiva, porque quando a gente está feliz e saudável, tem muito mais chances de ser criativo, confiante e resiliente. 87. Sobre eu gostar tanto de estimular o compartilhamento do conhecimento. Acho que tem a ver com o lance dos super-heróis. Não gosto de ser refém de super nada em nenhum aspecto dessa minha vida. Ou você acha mesmo legal todo mundo depender de uma pessoa só? E se essa pessoa espanar, for embora, tiver uma dor de barriga? Pois é, não seria melhor nesse caso se mais gente pudesse resolver as paradas, principalmente trabalhando em grupo? 88. Tem gente que chegava em mim e dizia que tinha maior garra em aprender e tal, daí eu, bonzinho, fazia aquela aposta. Só que depois de um tempo, maior decepção. A pessoa se acomodava, chato isso. Daí percebi que existem características comuns a pessoas que se dizem motivadas a aprender, mas que no final demonstram que não é bem assim. Estão sempre a fim de aprender, mas só habilidades da moda, ou aquelas habilidades com as quais eu trabalho, para ver se rola uma oportunidade de emprego, vai que, né? Nunca estão realmente de olho nas habilidades emergentes mesmo, em falta no mercado, que poderiam agregar algo novo ao que já fazemos. Querem que alguém pague um treinamento com certificado conceituado, sabe? Para colocar no rodapé do cartão de visita. Nunca entraram nas plataformas digitais para autodidatas, só querem MBA, certificação, instituto. Demoram para aplicar na prática e para dividir com os colegas as tais habilidades desenvolvidas. Fica sempre para amanhã, porque ainda não se sentem seguros para arriscar. Não têm um referencial que represente onde querem chegar. Não se espelham em ninguém que já tenha sido bem-sucedido na tal habilidade. Faz um favor para si mesmo. Não seja essa pessoa. 89. Quão curtas são as pernas da mentira no ambiente das grandes empresas? Diz a lenda que essa cena rolou na Amazon. O Bezos, dono da lojinha, montou uma sala de guerra para falar da experiência do cliente no atendimento telefônico. Quando ele pressionou o Price, vice-presidente da área de satisfação do consumidor, sobre quanto tempo a galera esperava até ser atendida, o cara respondeu de bate-pronto com um sonoro menos de 1 minuto. Neném pra caramba, né? Nem desconfiou o porquê de o chefe ter convocado uma reunião urgente logo para falar sobre o pedaço dele. Daí,
O que o Bezos fez? Ligou para o 0800 no aparelho viva voz, direto da sala de reuniões, na frente de todo mundo. Foram mais de 4 minutos até que alguém atendesse e pedisse: 1 minuto, por favor. As reuniões sobre esse tema passaram a ser semanais. O Price renunciou ao cargo menos de 1 ano depois. A Amazon é uma empresa transnacional de comércio eletrônico dos Estados Unidos, com sede em Seattle, estado de Washington. 90. É mais fácil falar do que fazer transformação cultural nas organizações. Isso é verdade. Mas o caminho para chegar lá me parece estranhamente mais simples do que parecia ser um tempo atrás. Quando você tem uma definição dos resultados que quer atingir para se considerar uma empresa bem-sucedida, identifica as ações que todos podem tomar nessa direção. Entende quais crenças e comportamentos vão conduzir os times para a entrega de resultados alinhados com essa expectativa e cria rituais e experiências imersivas que confirmem esse novo modelo de comportamento. Você mexe com os 4 elementos fundamentais da construção de relações saudáveis em escala: propósito, hábitos, comportamentos, cultura, conectando um ao outro, numa jornada de evolução constante. 91. Confesso que eu sinto certo prazer de entrar em reuniões com o detector de espertalhões ligado. Sei lá, um pouco de sadismo, talvez. Recentemente eu tenho percebido uma evolução no comportamento dessa galera, principalmente quando vejo que só a pessoa não entendeu um termo técnico dito por alguém mais manda assim. Dá para você explicar para as pessoas o que significa a teoria das cordas? Dando uma de sabe-tudo e jogando a ignorância para os outros, sabe? Que a tela do computador, sim, aberto durante a reunião, está cheia de lembretes colocados, para dar aquela mensagem de: nossa, como eu sou ocupado, olha o favor que eu estou fazendo em estar aqui com vocês. Que o apêndice da apresentação da pessoa tem 130 vezes mais slides do que o conteúdo principal apresentado, para dar a entender que pesquisou pra caramba e assim impressionar o pessoal. Que a pessoa gosta de transformar substantivos em verbos, tipo precisamos fora da caixizar, ao invés de precisamos pensar fora da caixa. Sério, eu já ouvi essa. A safadeza de perguntar logo após o término da reunião se alguém vai mandar um resumo dos assuntos tratados para os e-mails dos participantes. Sofisticou, vai. A gente tem que admitir. Mas faz um favor para a humanidade. Não seja essa pessoa. 92. Gerenciar equipes não é fácil. Eu sei. Mas tem coisas que se a gente como líderes não fizer, já está bom demais. Particularmente acho que não dá para confiar em lideranças que te pedem para mentir ou para assumir a culpa por algo que não é culpa tua. Te pedem para cancelar suas férias em cima da hora ou exigem que você trabalhe mesmo quando já está exausto física e emocionalmente. Te pedem para espionar os colegas e virar leve trás de fofocas. Te obrigam a seguir regras que já não fazem nenhum sentido e ainda por cima te proíbem de colocar suas ideias em discussão. Te fazem aceitar avaliações ruins quando você merecia avaliações boas. Te obrigam a ficar calado sobre coisas que devem ser ditas. Para ser um bom líder de fato, mesmo sem ainda ser um líder de direito, não seja essa pessoa. Apenas não seja. 93. Sobre os críticos de novas ideias. É incrível a quantidade de contra-argumentos que eles são capazes de apresentar, com muito fundamento mesmo. É impressionante, aliás, a competência dessa galera, a quem eu chamo de especialistas em não construir. Isso mesmo, não construir, que é muito, mas muito mesmo pior do que destruir. Só que, na minha opinião, a melhor crítica possível para uma ideia ruim é uma ideia melhor, não é verdade? Só que aí fica difícil, porque não vai bastar ficar atacando pedra e procurando pelo em ovo. Tem que pensar na solução. Faz um favor para si mesmo,
Não seja essa pessoa. Apenas não seja. Sobre futuro. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Mahatma Gandhi. 94. Vira e mexe aparece ranking das profissões que serão extintas ou substituídas por inteligência artificial. Daí eu vejo uma molecada desesperada porque já tem paixão por uma determinada área de conhecimento, mas fica com medo porque parece que essa carreira está com os dias contados. Daí bate aquele desespero de procurar algo para fazer, que não tem a ver com o seu propósito de vida nem com suas maiores vocações, só porque alguém disse que talvez alguma projeção catastrófica se concretize. Isto posto, o que fazer? Procurar meios de alinhar sua paixão e seu propósito às novas tecnologias e ser feliz e muito bem realizado profissionalmente, ou deixar que alguém te assuste ao ponto de você se render e passar a vida trabalhando em função do propósito dos outros. Inteligência artificial é a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software. 95. Aprendi com a Cathy O'Neil, monstro da matemática e da ciência de dados, que para construir algoritmos você precisa de duas coisas: dados passados e definição de sucesso. Justamente por isso, segundo ela, algoritmos não tornam as coisas justas. Eles apenas automatizam o status quo. Daí a gente começa a pensar: e se os algoritmos estiverem errados? Correríamos o risco de perpetuar racismo, sexismo, abismos sociais e de distribuição de riqueza, já que isso tem marcado presença em nosso passado histórico? Percebi que o perigo não está na tecnologia em si, mas no cuidado com a curadoria dos dados. Só que não se fala muito nisso. Estranho. 96. Não me preocupa que as máquinas pensem como pessoas. Me preocupa que as pessoas pensem como máquinas. Frase do Tim Cook, durante a Conferência Mundial sobre a Internet, na China, com a qual concordo em gênero, número e grau. Entendo que a manutenção da nossa relevância num futuro dominado pelo digital dependerá cada vez mais da nossa capacidade de sermos mais humanos. Timothy Donald Cook, mais conhecido como Tim Cook, Robert Dale, 1º de novembro de 1960. É o atual CEO da Apple. Este livro foi escrito entre novembro de 2017 e junho de 2018. 97. Discussões éticas em torno dos avanços da inteligência artificial são fundamentais. Quer ver por quê? Usando o reconhecimento de imagens, podemos, por exemplo, comparar resultados de ressonância magnética entre órgãos sadios e doentes e identificar rapidamente pontos de atenção para acelerar as decisões e diagnósticos médicos. Legal, né? Mas a mesma tecnologia pode levar para dentro dos algoritmos alguns dos nossos piores fantasmas enquanto sociedade. Por exemplo, os pontos de verificação que existiam na fronteira entre as duas Alemanhas, antes da construção do Muro de Berlim, onde no começo as pessoas até transitavam entre os dois mundos, mas em algum momento se tornaram cativas num deles apenas. Em casos extremos, através do reconhecimento de imagens, seu rosto poderia ser autorizado a circular somente em algumas regiões de sua cidade, com base em estereótipos biológicos ou sociais, e o monitoramento seria de alta precisão justamente através do mesmo tipo de inteligência artificial que traz tanto benefício para a medicina. Percebe que quanto mais humanos nós formos no trato e no uso das novas tecnologias, melhor. Mas e aí? Quem está falando sobre o lado humano da parada? E mais, quem está ensinando para as novas gerações o que é ser humano? 98.
sobre achar que a tecnologia vai roubar todos os empregos. Quem segue nessa linha já parou para pensar que o que muda de verdade as relações de trabalho ao longo da história, principalmente desde a primeira Revolução Industrial, são as decisões que a gente toma em matéria de organização do mundo? A gente reconfigura a parada toda e desenvolve modelos de trabalho e vida que viabilizem esse desejo de transformação, e não o contrário. Mudança no trabalho não é gatilho de transformação, e sim vítima das escolhas mais amplas que fazemos enquanto sociedade, vítima para o bem e para o mal. Ou seja, tecnologia vem para viabilizar o modelo de mundo que aspiramos ter, e não exclusivamente o modelo de trabalho a que teremos acesso. Quando ampliamos o espectro, vemos que o buraco está mais embaixo, aliás, bem mais embaixo. Não dá para ter só medo da tecnologia. Tem que pensar como aproveitar tudo o que ela traz, de benefício e de possibilidades também. Senão fica como? Desespero total? Resignação irreversível? Não dá, né? 99. Ele teve uma ideia, daquelas que ninguém sabe ao certo de onde veio, de tão incrível e revolucionária. Interessante que a simplicidade da ideia em si mascarava a complexidade imensa necessária para que ela se tornasse realidade. Ele queria mudar a forma de interagir com as mídias visuais, expandindo o acesso a mais pessoas e reduzindo ao máximo o custo do acesso. Ganhou milhares de consumidores num piscar de olhos. A maioria de suas ideias não eram totalmente originais, já que muitos especialistas técnicos o ajudaram, embora permaneçam totalmente desconhecidos até hoje. Ele construiu uma fábrica de primeira linha, super moderna e fora da sua época, totalmente multifuncional, que foi extraordinariamente produtiva. Quando sua empresa estava para lançar aquele que seria seu grande sucesso de vendas, um dos seus maiores investidores o expulsou do negócio, tomando a companhia que ele ralou tanto para construir. Pensou que eu estava falando do Steve Jobs, né? Errou. Acabei de te descrever a jornada do Johannes Gutenberg, inventor da imprensa. E aí, ainda acha que inovação, criatividade, empreendedorismo, sacanagens corporativas e ruptura de mercados são fenômenos recentes? Neném você, hein? 100. Eu vejo um mundo repleto de possibilidades, onde humanos têm a inteligência relacional resgatada e a cognitiva aumentada pela tecnologia. Um mundo de relacionamentos empáticos, onde nosso maior diferencial para o progresso será sermos humanos. Chamo isso de protagonismo humano na era digital. E você, o que vê? Inteligência relacional, a capacidade de lidar bem consigo mesmo e com os outros, reconhecendo suas potencialidades e limitações, aceitando-as e respeitando-as de modo incondicional. O uso combinado da curiosidade, da aceitação, do senso de comunidade, da coragem e da capacidade de celebrar em favor da consolidação de relacionamentos saudáveis, dentro e fora do ambiente corporativo. Obrigado por chegar até aqui. Lembre-se de utilizar o verso de cada página para escrever você mesmo sua própria interpretação sobre cada uma das reflexões propostas. E se aceita uma sugestão, faça isso a lápis, já que uma de nossas principais qualidades é a capacidade de evoluir, aperfeiçoar nosso autoconhecimento e, portanto, amadurecer a forma como encaramos as diferentes situações em nossas vidas. Aproveite para compartilhar as ideias com mais pessoas ao seu redor, vivenciando a máxima de que somos iguais à média das 5 pessoas com quem convivemos e tornando-se um agente de mudança inspirador do seu meio social. E volte sempre! Obrigado por escutar.